últimas de mercado, bastidores e finanças e um novo parceiro para a compra do potencial construtivo do Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco leva vantagem contra o Fluminense em mata-mata desde 2001. Os times se enfrentam nesse domingo na briga por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Desde então, foram 9 vitórias do Vasco, 5 empates e 3 vitórias do Fluminense. O Vasco conseguiu passar de fase em 9 ocasiões, o Fluminense em apenas 4. Por falar no Vasco, registrar que Fernando Diniz deve escalar o Vasco com Paulo Henrique, Johan Rojas e Spinelli como titulares. Carlos Cuesta está fora, enquanto Piton e Brenner começam no banco. Para contar que Galarza, ex-volante do Vasco, está trocando o River Plate pelo Atlanta United. Negócio fechado por empréstimo. Se o atleta disputar 50% das partidas nos próximos 6 meses, o Atlanta United é obrigado a comprá-lo por 3 milhões de dólares. O Vasco manteve um percentual de uma venda futura. Bora falar também sobre o Vasco e a busca por um novo parceiro em relação ao potencial construtivo de São Januário. As negociações com a SOD Capital acabaram melando. A empresa desistiu da compra do potencial construtivo e esse passo seria super importante para a arrecadação de mais de 600 milhões de reais utilizados na reforma e ampliação de São Januário. De qualquer forma, a boa notícia vem agora, a empresa 7 Engenharia quer comprar 85% do potencial construtivo, que vai permitir ao Vasco levar adiante essa história. A 7 Engenharia é uma empresa com 49 anos de atuação no mercado, consolidada no seu setor e com capacidade para fazer um investimento desse tamanho. A saideira sobre o Vasco, Felipe Coutinho deve assinar nessa sexta-feira a rescisão do seu contrato com o Cruz Maltino. O rompimento garante uma economia mensal de R$1,5 milhão de reais. E o Campeonato Paulista bateu o Campeonato Carioca e é o estadual com maior audiência do futebol brasileiro em 2026. O Paulistão já alcançou 60 milhões de pessoas assistindo aos jogos na Record, na Cazé TV, na TNT ou na HBO Max. Os números superam com alguma folga o Carioca, que tem transmissão da TV Globo. Importante registrar que a Cazé TV já alcançou 99,2 milhões de visualizações no Campeonato Paulista, contra apenas 32 milhões e 900 mil visualizações do Campeonato Carioca na GETV. Também já havia contado para vocês em relação à enorme discrepância entre as cotas de televisão do Campeonato Carioca e do Paulista. Cada um dos grandes em São Paulo tem direito a 35 milhões de reais fixos. No Rio de Janeiro, o Flamengo tem direito a 10 milhões de reais, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco ficam com 6 milhões e 600 mil reais. Só para completar, registrar que o Mirassol, que dá para dizer em fase de evolução, mas ainda pequeno no cenário nacional, tem direito à mesma cota do Flamengo, 10 milhões de reais para cada. E a minha Portuguesa faturou no campeonato estadual desse ano 7 milhões de reais, à frente dos gigantes do futebol carioca. Você prefere assistir aos jogos do Paulistão ou do Carioca? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Quero te contar agora sobre o futuro de Coutinho nessa sexta-feira. Vasco e Coutinho assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo se encerrava em junho e as partes optaram por quebra desse vínculo a pedido do jogador. Para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade? Essa é a grande pergunta que tem sido feita. A pessoas próximas, em outros tempos, o Coutinho garantiu que não jogaria em outro clube brasileiro que não o Vasco. Se essa máxima continuar valendo, dá para imaginar que ou o Coutinho se aposenta ou deve jogar nos Estados Unidos. O Los Angeles Galaxy é o maior interessado em sua contratação. O Galaxy, que recentemente inclusive comprou 2 vagas de estrangeiros de times rivais, para ter a possibilidade de ir ao mercado. O Coutinho é aguardado no Galaxy desde o fim do ano passado. Tudo por causa da lesão de Riqui Puig, ex-jogador do Barcelona. Ele teve a segunda lesão grave em um joelho e vai precisar ficar bastante tempo fora. O processo de convencimento ao Coutinho começou há algum tempo atrás, incluindo inclusive a participação de Gabriel Peck, que já foi jogador do Vasco. Ele passou as melhores referências possíveis do clube americano para o jogador. Agora é aguardar, e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Fui o primeiro a informar que o LA Galaxy estava super interessado com proposta oficial pelo jogador. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado.
Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Nicola, qual a possibilidade de o Coutinho ser jogador do São Paulo? A informação que eu tenho é nenhuma, tá? O Coutinho tem sido especulado em muitos clubes, mas mais por torcedores do que propriamente pelos dirigentes. E nem sei se haveria necessidade de São Paulo, não sei. Pelo que eu entendi também conversando com o Rui Costa, chance nenhuma. Boa noite, Nico. A atitude do Coutinho de recusar-se a sentar no banco foi um ato de indisciplina. Péssimo exemplo para meninos da base. Mesmo o Diniz sendo uma mala, Coutinho precisa obedecer a hierarquia. É um bom ponto. É um bom ponto. Vocês são, em geral, vocês mandam bem. Só para lembrar, né? A assessoria de imprensa do Diniz não confirma a briga. Eu conversei com o Pedrinho, que também nega que tenha havido qualquer briga, mas a informação que eu tenho é de que no intervalo do jogo entre Palmeiras e entre Vasco e Volta Redonda, o Vasco perdia por 1-0, o Diniz decidiu por substituir o Coutinho, mas exigiu que ele voltasse para o banco de reservas para assistir ao segundo tempo. E o Coutinho disse que não, que iria tomar banho e não voltaria para assistir ao jogo. O Diniz não gostou, rolou uma discussão, enfim, no final o pessoal do Deixa Disso interveio. Só é importante lembrar que a relação do Diniz com o Coutinho até esse episódio era muito boa. O Diniz tem por hábito proteger os principais jogadores dos seus times, né? Ele não é muito de entrar em rota de colisão com esses caras. Costuma ser mais crítico, mais incisivo com jogadores menos importantes. Mas enfim, houve esse episódio. A rescisão do contrato do Coutinho estava para ser assinada nesta sexta-feira. O Vasco economiza cerca de R$1,5 milhão por mês. E o que mais me impressionou nessa história, Belto, é que eu fiquei surpreso com a reação do torcedor vascaíno. A grande maioria dos vascaínos se mostrando aliviados com a saída do Coutinho, por entenderem que a entrega do Coutinho, que o custo-benefício dele era ruim, tá? O Euclides estava pedindo para falar justamente sobre o Vasco. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Vasco, notícias atualizadas aí do Vascão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Aproveita também, dá uma olhadinha no nosso QR Code que a gente deixou durante o vídeo lá. Dá uma olhadinha e também vê o nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Vasco e você pode se interessar e vai dar uma moral pra gente se você for comprar. Mesmo se não for comprar, dá uma clicada lá, depois você pode voltar pra finalizar sua compra, viu? Obrigada por assistir até aqui, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.